Fala aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar com você aqui. Dessa vez eu falei, não usei a mão. Pod Brothers ABC de novo. Tá com uma conversa legal. Claro, veio falar sobre política, o cenário político aqui de Santo André, que inclusive já fica com os nomes citados aqui e a gente quer conversar. Vem aqui na mesa. Mais uma vez com vocês, já tem um vídeo desse cara, vai estar aqui em cima, na mesa. Osmar, tudo bom? Tudo bem, Maurício? Bom dia para vocês. Mais uma vez, agradecer o convite aí, cara, pela segunda vez aqui no podcast de vocês. E a gente tá aí para bater um papinho aí sobre as eleições desse ano, cara. É isso aí. E já para dar na receita, peraí. Bom dia. Bom dia. Beleza? Bom dia. O cara tá todo dia aqui comigo. Como que você viu, Osmar, a eleição para vereador, até mesmo para prefeito aqui em Santo André? Tá legal, tá confortável ou Santo André vai ter problema? Num contexto geral. Então, Maurício, cara, assim, cara, essa pergunta, eu confesso que não é fácil para você ter uma resposta satisfatória, né? A eleição em Santo André, especificamente, a gente tem que analisar algumas coisas. Ao meu ver, não teve muitas surpresas, né? Dado a boa avaliação do atual prefeito, que fez o seu sucessor. De certa forma, a gente não queria, porque nós tínhamos a nossa candidata, né? Mas vírgula, vou te cortar. Você não queria, porque fala pro pessoal porque você não queria. Não, você estava apoiando qual é a prefeita, né? A possível então, prefeita. Porque a nossa candidata a prefeita era a professora Beth Sirac e ela ficou em segundo lugar. Então era a minha candidata, por isso que eu não queria que o prefeito elegesse. Mas de qualquer forma, a gente parabeniza que ele tenha uma boa sorte na condução da cidade, que afinal de contas a gente mora na cidade de Santo André. Claro. Né? E assim, no geral, cara, a eleição em Santo André não se difere do resto do Brasil, assim. Dado algumas coisas que vêm acontecendo com a política, né? E então não foi muita surpresa. A eleição de vários vereadores na cidade, a eleição do candidato do prefeito. E um detalhe interessante é que nós tivemos aí o Partido dos Trabalhadores, que tinha um vereador na casa, que era o vereador Wagner Lima, que se reelegeu, e o PT fez mais 2 vereadores, né, que é um jovem estudante. Com ele mais 2 ou com ele o segundo? Não, são 3 no são total. 3, exatamente. 3 cadeiras da prefeitura. O ex-vereador Tiago Nogueira, o atual vereador Wagner Lima e um jovem estudante, que é o Clóvis Girardi, estudante da UFABC, que se elegeu. Sério? Isso é um dado interessante. Estão convidados, se quiserem vir. Exatamente. Inclusive, todos os convidados, todos os citados aqui estão convidados para vir conversar. Conversa sadia, para se quiser falar qual que é a atual posição de Santo André, o que pretende fazer. Tá bom? Qual que é o vereador que você falou lá? O outro do PT, do estudante? Qual que é o nome dele? É Clóvis Girardi. Salvo engano, ele é ingresso da UFABC, é estudante da UFABC. Mas ele tá como Clóvis? Isso, é Clóvis Girardi o nome dele. Sim. Então, que ele ainda é desconhecido, mas é promissor. Não, tá aqui, é isso mesmo. É promissor. Mesmo. E assim, né? Então, Maurício, agora é interessante, cara. A gente estava até comentando aqui há pouco. Em off aqui. É sobre como a política está mudando, né, cara? Como ela vem mudando. E isso remete para várias preocupações, né? Aonde que vai parar essa transformação, essa mudança da política? A gente vem observando, já é da terceira eleição para cá, que está entrando elementos novos, assim, peças novas. Peças novas no cenário político, tanto nos partidos como na disputa eleitoral. E por aí se vai, né? A gente vê com grande preocupação, inclusive,
o crime organizado é flertando com a política, né? Flertando para dizer o mínimo. Isso é preocupante, porque a política é uma coisa necessária que serve para transformar o bem da sociedade, para promover o bem, mas ela não pode se contaminar, Sai fora da por política. exemplo, né, pelo crime organizado, por exemplo. A gente sabe que teve casos aí muito preocupantes, né? Então toda essa mistura, esse contexto aí, cara, produziu eleições por diversas regiões do Brasil meio que atípicas, né? Porque está mudando bastante o perfil da disputa eleitoral, da disputa política com a entrada desses novos atores no cenário político, né? Agora, o que eu defendo é que assim como o crime organizado está descobrindo a política, que o povo descubra antes a política. Porque o maior beneficiado tem que ser o povo, principalmente o povo mais pobre, o povo trabalhador, né? Porque assim, esse pessoal que está descobrindo a política, que vem do crime, sei lá de onde que vem, para eles não têm o menor interesse que o povo, né, descubra a política, né? Porque eles querem a política como negócio, não é como, né, a política como ela deve existir para, né, beneficiar ajudar o todos, povo brasileiro, né? Todos, né? Principalmente os mais pobres. Então é isso, cara. Então, assim, não tem muita surpresa. Agora, tem coisas aí que, assim, por exemplo, a esquerda no Brasil, a avaliação é que a esquerda não foi tão bem nessa eleição municipal. Eu ia fazer essa pergunta. Mas isso se deve a vários fatores, que eu não me sinto aqui com propriedade de fazer essa análise com tanta precisão. Mas eu sei que a esquerda ela tem que fazer avaliações, né, sobre o resultado das eleições, tem que discutir questões internas da própria esquerda brasileira, né? Agora, tem a questão da direita em relação Meia-direita, ao conservadorismo, por que a direita fez tantas prefeituras Brasil afora, e a gente tem algumas explicações para isso, tem algumas teses, né? Tem a questão que passa lá por Brasília, que pouca gente fala, que é a questão do orçamento secreto, que praticamente é um São Francisco, é uma irrigação de São Francisco em dinheiro para os partidos de centro e direita. Isso vai para as prefeituras, isso se reflete no resultado das eleições. Mas deixa eu te perguntar aqui, você como um ativista político que sempre está informando, inclusive até é um convite que eu faço para todos os nossos seguidores, para todo mundo que vê esse conteúdo. O Osmar aqui, ele é não te levando lá em cima, tá? Mas é um cara que entende de política. E se você um dia pegar alguma matéria escrita para esse cara, faz uma repercussão grande, porque ele pensa fora da caixa, tá? Mas, tira uma dúvida, no cenário de Santo André, você falou um pouco com esse cenário baseado até em a votação no país todo. Mas deixa eu te puxar aqui um pouco para Santo André. É satisfatório hoje ver o eleitor votando nessas pessoas que foram eleitas, que você meio que tem acompanhado, ou ainda é um motivo de preocupação para Santo André? Cara, essa pergunta eu vou te falar, cara, porque é que eu te falei, se você pegar a votação dos vereadores que se elegeram em Santo André, aliás, se não me engano, agora dos 21 atuais, Santo André vai passar a ter, acho que 26 a 27 vereadores. 27 cadeiras. Né? Desses, pelo menos 8 ou 9 se elegeram pela primeira vez. Eu tô aqui com a lista, só para você entender, você acompanhou a apuração? Acompanhei, assim, pelos meios convencionais, pela mídia, mas eu não estive presente em nenhum local de apuração. Não, eu sei, então, é isso que eu estou falando. E, querendo ou não, é acompanhar. Sim. Não sei se você se recorda, eu me recordo muito bem, porque a gente tem a parte, né, em contrapartida sua, porque a gente estava apoiando dois... eu, né, porque o Ailton apoiou outro rapazinho de São Caetano, o Luiz... ele apoia pessoas de São Bernardo. Eu apoiei de Santo André 2 pessoas. Né? Por que 2? Porque uma eu votei, eu sou obrigado a votar, e na outra eu ajudei com outros meios de divulgação, porque são pessoas boas. Enfim. É normal. Desde quando saiu a primeira urna
lá para fazer a apuração, o Bahia do Lava Rápido, que inclusive fica o nosso convite aqui, ele sempre se prevaleceu em primeira. Aham. E que inclusive já fizemos um vídeo aqui comentando sobre isso, para você vai estar aqui em cima, para os nossos seguidores. Eu apoio isso. Eu apoio. Por quê? Porque eu não me recordo se ele é a segunda eleição dele. Eu acredito que não. Mas por que eu apoio? Bahia se reelegeu. Se reelegeu, né? Então ele já teve aqui... Então, para ele estar nesse ranking, ele deve ter feito um bom trabalho. Por que deve? Porque eu não conheci ele antes. Eu também Fiquei não sabendo agora nessa primeira eleição, li um pouco. Ele se pronunciou nas redes sociais, agradecendo os votos. Eu acho isso super importante. Mas a pergunta num contexto geral, Osmar, os eleitores de Santo André precisam ficar preocupados? O motivo dessa pergunta é assim. Você veio falando, até meio em off, que o Brasil, né, ele se encontra num colapso político. Isso. Não necessariamente com essas palavras, mas eu concordo contigo. Sim. Mas isso se dá pelos políticos ou se dá por uma base da sociedade, ou a base da sociedade mesmo, acho que pode falar assim, a sociedade que está ainda muito mal instruída sobre o poder do voto. Maurício, eu acho que eu vou falar do Bahia do Lava Rápido, mas eu vou começar pelo fim da pergunta que você fez. Eu acho que você sintetizou bastante e eu esqueci de falar que é o seguinte, cara. Hoje a política no Brasil, ela vive assim, como é que a gente pode falar? Uma certa tendência à banalização. E, consequentemente, vem uma degradação política. Dado ao que nós já falamos, a questão da infiltração do crime, enfim, de toda a ordem de coisas que querem entrar para o sistema político porque visa negócio. Essa é a política de hoje. A tendência é piorar se nada for feito do ponto de vista da legislação. Agora, em Santo André, a pergunta que você falou se a população de Santo André ela deve se preocupar com os políticos que elegeram nessa eleição. Cara, eu acho assim, primeiro, todo mundo se elegeu, de certa forma, ele se elegeu com o voto. Claro. É legítimo, é direito do sujeito. Embora muitos recorreram a expedientes condenáveis para se eleger, a gente tem notícia de vários candidatos, não só no ABC, como no Brasil, compraram muito voto nessa eleição. Eu não quero citar nome de ninguém. Não, nem cite, mas assim, você pode citar o quê? Não, agora... Se você fala isso, obviamente que pessoas já falaram isso para você. Sim, não, a gente ouve de tudo, cara. E isso é fato, houve mesmo, em função do aumento da entrada ascensão do crime, entrando na política, essa eleição está dado que é a eleição que mais teve compra de voto. Literalmente falando, cara, isso está acontecendo mesmo. E não é só em Santo André. Agora, em relação à eleição do Bahia do Lava Rápido, é o seguinte, o Bahia ele tem uma história, né, de humilde e tal, ele se elegeu a primeira vez em 2020, foi para a reeleição com a votação, acho que em primeiro lugar, mas isso, qual a explicação para isso? É um fenômeno do ponto de vista do voto eleitoral. Só que tem a explicação. Por exemplo, se você pegar, Maurício, é fácil para um vereador que está na base do prefeito, a tendência é que ele concorrendo com os demais, que não esteja na base, a tendência é ele se eleger. Por quê? O prefeito atende a demanda dele, né? A gente sabe que a base do Bahia na Vila Luzita, tudo que ele reivindicou para o prefeito, ele foi atendido. Então isso reflete na eleição do cara. Então o Bahia do Lava Rápido é da Vila Luzita? Da Vila Luzita. Então lembra que eu falei daquela tem uma obra incrível, até falei que seria dele, ele ganhou voto lá. Sim. E eu faço mérito, por isso que eu falo que a sociedade, a gente já consegue ter estatística de que, assim, alguns eleitores ainda votam errado, mas já me percebeu que a maioria já começou a votar certo. Estão pesquisando. Porque ele está fazendo, assim, né? Quando eu digo assim, uma política está fazendo uma obra na Vila Luzita, eu não me recordo aonde, porque eu só passo. Saúde. Isso é bom acontecer. É uma obra na Vila Luzita incrível que vai ajudar muita gente. E eu tenho certeza que os políticos que estão envolvidos, assim, é uma obra gigantesca, cara. Eu sei.
Sabe? Então, por isso que eu falo que a sociedade, quando eu digo assim, a população, eu acho que ela já começou a acordar para algumas coisas. Certo. Agora, uma coisa que a população precisa aprender num contexto geral, que isso não fique somente nos anos de eleição. Seja os 4 anos. Sejam a evolução durante os 4 anos de percurso do eleitor e do candidato. Porque você imagina que nem eu, durante o período do Paulo Serra, ele fez um trabalho incrível aqui em Santo André. Pelo pouco que eu entendo de política. Sim, eu vi ele fazendo. Precisa melhorar? Precisa. O Gilvan, ele vai vir agora dando sequência. Não pode cair. Por quê? Tem coisas que o Paulo adiantou, continuar, mas tem coisas que ficaram. Aí é onde eu acho que ele precisa atuar. Por quê? Não é falar bem ou mal. É trabalhar com um trabalho progressivo, sempre progredindo. Eu acredito que se for dessa forma, no meu ponto de vista de leigo sobre a política, em Santo André continua o crescimento. Agora... posso dar um adendo? Claro, Eu estava falando que entrou 3 vereadores, né, do PT. Foi. Aqui em São Caetano, a mais votada foi Bruna Moraes por direitos. Ela é do PSOL. Pessoal, né? Ela teve 5 mil votos. Foi Então, a primeira, não foi? Foi. É para dar um dedo que ele falou que entrou 3 em São É Caetano. verdade. Foi o primeiro. Essa Bruna, ela é bastante... Ela dá um trabalho danado pro prefeito, cara. Ela é muito atuante. Ela é muito... Ela tem futuro em São Caetano, essa menina. É Bruna Biondi, uma coisa assim. Né? Aqui tá como Moraes Bruna Biondi, Mulheres por Direitos. Ela ganhou é 5 muito, mil, foi muito 5 mil competente, essa vereadora aí. Tem uma geração boa de... Esse cara entende, cara. Que esconderam o jogo, né? Mas é que a gente acompanha, a gente que Então, Maurício, mas é isso, cara. Não, com certeza, o prefeito, não é à toa que ele fez o sucessor. Quando o cara tem uma boa avaliação, a tendência é reeleger o sucessor. E para nós não é tão interessante que a gente quer dar oposição, a gente torce para que a gente ganhe a prefeitura para implantar a nossa filosofia administrativa e tudo mais, né? Mas a gente tem que torcer, fazer uma oposição responsável, que realmente a cidade que sai ganhando. Agora, aquilo que você falou do voto, cara, o perfil do voto. A gente sabe que ainda o povo brasileiro está um pouquinho distante do que é o conceito de votar certo. A gente está um pouco distante disso, porque essa questão de vender o voto é uma coisa muito séria, cara. É muito sério isso. Você está na contramão da verdade. Você não pode vender o voto. Eu vi um vídeo hoje, a mulher falando, ela exemplificando o que significa vender o voto. Foi muito. Depois eu vou passar para vocês esse vídeo. Então, assim, eu acho que a bancada de Santo André, com 27 vereadores, se você perguntar, para você, esses vereadores têm o perfil desejável do ponto de vista político? Para mim, a maioria não tem. Para ser sincero, não tem. Porque não são políticos com perfil desejável, né, do povo. Eu acho que não é. Mas a gente tem que respeitar, afinal de contas foram eleitos, né? Então é isso, cara. Então a eleição no Santo André é um... Osmar, deixa eu te interromper aqui e... Interrompendo? Já interrompendo. E numa assembleia que tem lá na Câmara, que às vezes não, os vereadores votam para aprovação de algo. Né? Se eu não me engano, há 2 anos atrás, acho que 2 anos, 1 ano atrás, saiu uma... Não é que saiu oficial. Saiu alguns vereadores que votaram a favor do aumento do IPTU. A gente sabe quais são os vereadores. Eu vi essa polêmica. E se é verdade ou não, hoje já não interessa mais. Vamos ter um olhar visionário para o futuro. Mas existe alguma pauta para deixar os nossos seguidores assim informados de que toda a aprovação que tem sobre essas assembleias, essas votações, sai algo oficial para saber quais foram os vereadores que a votaram a favor ou contra? Ou você não... Cara, essa pergunta é muito interessante porque é muito sério isso, né? Ontem, não sei se vocês acompanharam, só vou chegar nesse negócio aí, mas lá em Brasília teve a votação para taxação das grandes fortunas. Eu vi lá. E não passou.
Não passou. Ou seja, o Congresso, como já é de se esperar, um Congresso de maioria de direita, conservadorzão, e aí a proposta do deputado que era para taxar as grandes fortunas não passou. Aí a mídia até divulga o nome desses deputados que votaram contra. Porque se você perguntar para o povo se o povo queria que taxasse as grandes fortunas, o povo queria sim. Então, mas o que é isso, taxar as grandes fortunas? Taxar de quem ganha, tem uma renda de 20 milhões para cima. Então, mas isso... Um exemplo, pode ser o teto, pode ser mais... mas não é o salário. Fora o imposto de renda não, da é pessoa. Renda. Vamos supor, Maurício, você é um milionário do Brasil. Só que no Brasil, os milionários, cara, não tem taxação da sua renda, da sua fortuna. Tem vários países que já é lei, né? E aí teve uma votação essa semana em Brasília. Eu não sei, não me recordo quem é o deputado que propôs a proposta para fazer a votação na Câmara. Isso não passou, cara. Aí a mídia faz a divulgação, ninguém acompanha, o povo não está nem aí, que diabo é grandes fortunas, não está nem aí. Aí cai no exemplo do IPTU que você estava falando. É assim, ó, o prefeito aprovou o ano passado aqui em Santo André o aumento do IPTU, entre outras coisinhas, viu? Aí, dos 21 vereadores, 19 votou com o prefeito, cara. Aprovou o aumento do IPTU. Só que desses 19, boa parte ganharam a eleição novamente, se reelegeram. Ou seja, o povo, na hora de votar, aí que tá, que eu digo que o eleitor ainda não está preparado, não sabe o que é o voto consciente, porque, se eu pago IPTU na cidade, e você é vereador, aí você vai lá e aumenta, o prefeito aumenta e você endossa, eu vou votar em você? Lógico que não, porque você está indo contra o interesse do morador, cara. Então, o IPTU é só um exemplo, cara. Mas, ó, você sabe que o PSDB, como partido de centro-direita... Deixa eu só voltar nesse aumento do IPTU. A gente consegue jogar o veneno para a própria cobra? Não sei, acho que não, né? Exemplo, ele votou para aumentar o IPTU. Certo? Sim. E se a população ir lá procurar o vereador que aumentou o IPTU, que no caso seria o vereador... que ele votou e falar que isso está errado. Mas já votou agora. Só que assim, primeiro, a população não vai atrás do cara. Não vai, cara. É que eu te falo, o povo brasileiro, se soubesse o que significa o voto, muitos políticos não existiam, cara. Não existia. Ó, lá em São Paulo, você sabe que o prefeito lá em São Paulo, o Nunes, que ganhou, inclusive, ele privatizou cemitério, fez um monte de coisa, está vendendo tudo, privatizando tudo. Isso começou com Dória, né? Aí em Santo André, o Paulo Serra copiou algumas coisas. Então, assim, cemitério em Santo André vai ser particular agora. O cemitério vai ser particular. Se você quer enterrar o seu ente querido, vai pagar uma fortuna, cara. Opa, tá ligado, né? Pelo amor de Deus. Algumas coisas melhor não ter falado. Então, assim... Então, Maurício, quando o prefeito cria uma imagem de bom gestor na cidade, ele pode fazer barbaridade que mesmo assim ele ganha, cara. Então, não que o Paulo Serra não fez coisas interessantes, fez, asfaltou muita rua, onde passa fluxo de pessoas, está tudo bonitinho, agora no centro está fazendo um monte de calçada. O cara fica bem avaliado pelas obras. Só que coisinhas ruins que ele faz para a população, isso passa batido e o cara ganha novamente, porque, vai privatizar cemitérios. No caso dele, não ganhou, né? Para prefeito também... É o grupo do cara que está lá. Então, mas para prefeito, são 8 anos consecutivos e já morre... Isso, aí dá um pulo, porque não pode ir para o terceiro consecutivo. Aí na outra ele pode até vir, só que ele está... aí a gente está ouvindo falar que ele está vendo voos mais altos, quer ser candidato a governador e tal, e é bem conceituado. Se não me engano, ele é o presidente estadual do PSDB, né? Serra, parece. Não sei. Parece que conseguiu. Enfim, então, cara, o que passou na Câmara esse ano... aumento de salário dos vereadores, aumento de salário, só 2 vereadores votou contra o aumento de salário. Eu posso falar o nome dos que votaram contra ou não pode? Contra? Pode. Então, um é do PT, que foi o Wagner Lima, o outro é do PSOL, que é o Ricardo Alvarense. Os 2 votaram contra o aumento de salário para os próximos vereadores, só que os 19 votaram a favor. Os 19 estão na base do prefeito. É claro que não foi o prefeito que propôs o aumento, mas mesmo assim, é só o exemplo. Então, cara, é isso que eu estou te falando, Maurício. A gente pensa que a política progride, mas tem muito retrocesso, muita coisa para mudar, cara. Sabe? Muita coisa muita envolvida. coisa. Então isso a gente pode tirar uma base do que foi ou vai ser a eleição para o futuro, em que Santo André precisa ainda acordar na hora de votar. Acho que é o ABC, né? Em geral. Não só Santo André. Brasil, mas né? como a gente mora em Santo André, é claro, a gente costuma dizer... Porque aí que tá, velho. Eu tava comentando com a Ailton aqui.
A eleição tem coisas que são óbvias, são exatas, mas tem coisas que são surpresa, não é exata, porque o acaso às vezes acontece. Às vezes um vereador ali bem cotado, o cara não se elege, um cara ali que apareceu uma coisa que esse cara se elegeu, velho. Então a psicologia do eleitor, ela não tem lógica. Não tem lógica, cara. Às vezes você fica, nem outro dia tava vendo uma fala de um vereador que perdeu a eleição. Cara, porra, fiz um puta trabalho social, cesta básica, não sei o que mais. Não ganhei, velho. O cara falando. Eu vi uns vídeos interessantes dos caras xingando o eleitor. Pô, filha da mãe, uma cara. Mulher que Porra, até não, valorizou uma mulher. eu falei Entendeu, assim porque eu gostei pra caramba do... Já mudou a luz, já eu tô ligado, hein? Eu tenho muito assim para contribuir com a eleição, mesmo tendo uma base sólida sobre isso. Mas o que acontece? Eu gostei do trabalho do atual prefeito. Sim. Eu acredito que o Gilvan vai vir nessa mesma pegada. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, assim, Observar. a gente só vai saber sobre essa mesa, essa bancada dos vereadores, no decorrer dos anos. Sim. Só que o que acontece? No decorrer dos anos, do que acontecer, a sociedade, a população, o pessoal que vota em Santo André, no Brasil rever, todo, né? vai precisar rever. Tá? E hoje tem Assim, na internet. Eu tudo. vejo que muita coisa conseguiu andar. Não todas. Porque uma coisa é falar mal, estando por esse lado. Porque eu sei que também quando se tá pelo outro lado, mas por que você sabe? Porque existe também aquele jogo. Você me ajuda que eu te ajudo. Certo. E a pessoa, às vezes, é aquele incluso que não consegue se interagir muito com, às vezes, qualquer outro vereador para ter parcerias e se alavancar um bairro, se alavancar. Mas que eu tive decepção dessa eleição, por quê? Nós temos 2 candidatos, que é os que a gente estava apoiando, e não entrou. Eu Tinha sabia... 3, né? Isso. Eu sabia que não iria entrar, porque é a primeira eleição. Sim, é normal. É bem difícil, sabe? A gente já tinha até conversado sobre isso, mas a gente deu um apoio. Eu ajudei lá na minha rua, lá. Mas, enfim, o outro já é um cara experiente. Sim. Que você vê o trabalho dele é na rua, cara. É na rua. Esse daí é o que você está falando com que é o... É o Salles. O Salles. Cara, não, por quê? Conhece o Henrique Tamarutaca? Conheço. Então, meu amigo, ele foi o Salles. Então. Então eu sigo ele na O frente. Henrique. E o que acontece? Tava com o Henrique, né? Forte na comunidade. Não, e a hora que chegou lá na... Mas não ele foi bem cara. votado, né, Maurício? Teve 1.700 votos ainda. Assim, Não, bem votado, mas primeira vez que ele sai. Então, por que assim, eu não tenho base nenhuma para número se é bem ou mal. Agora, cara, eu não sei porque eu falo do Bahia, mas é porque desde quando apresentou lá a primeira apuração, saiu lá, porque nós acreditamos, bem teórico aqui, que as primeiras urnas foram lá da Vila Luzita. E desde lá, o Bahia do Lava Rápido entrou e não saiu mais da primeira. O máximo ele descia para a segunda e depois na outra região subia de novo. Mas por que eu falo isso? Por esses 2 amigos que a gente ajudou. E por saber que, tipo assim, existem pessoas, isso eu sei, tá? Que em determinada região nunca pisou. Eu não vou falar nome, não, a gente não tá aqui para isso. Isso é bem comum. Nunca Acontece. pisou. E quando chegou na apuração dessa região, o cara estourou. Pode ser entrar aquilo que você falou. Sim, sim. Sabe? Tem várias explicações Não, para isso. tem viu? várias. Tem... Mas qual? Não, eu não vou deixar aqui. Por quê? A gente precisa também ter alguns conflitos para que gere algumas melhorias. O que é isso? É bater de frente com o Aprender a sistema. cobrar também. Tá? Sim. É bater de frente com o sistema. Por que eu falo isso? Todos os vereadores que estão lá, todos os vereadores, eles estão lá para um bem comum. Só que, fora disso, existem pessoas ainda em Santo André que passam necessidade. Sim. Existem pessoas ainda em Santo André que não tem aparato nenhum. Outra coisa, a Existe educação... 2 Santo André, viu? Isso. Tem. Existem pessoas aqui, escolas em Santo André que estão largadas, tá? Só para você entender, a unidade básica aqui da Vila Valparaíso, segunda-feira, meu pai foi fazer um exame É bom, isso daí você e lembra não, depois do- e não tinha luz.
Aí você fala, nossa, é problema kernel. Não, roubaram os fios, cara. Pois é. E detalhe, Então. é consequência. São várias sequências. Outra coisa, parente meu, ontem teve carro furtado. Esses dias. Carro furtado. E ninguém tá nem aí pra nada. Pois Porque- é. Aí onde eu me revolto. 2 grandes amigos que a gente apoiou, saiu na rua, outro faz um trabalho social incrível, Pois é. e incrível, tá? Foram em áreas que eu duvido o vereador ter ido, Uhum. Eu sei como é que é, mano. tá? E nessa área que tá assim, eu duvido que pelo menos 300 votos ele não ia ter. É. Então, isso é bom pra gente lembrar que Entendeu? muitas vezes a lógica não prevalece na hora do voto. Porque se lógico. fosse a lógica prevalecesse, você que fez um bom trabalho social, a tendência natural era, e humana inclusive, é reconhecer. O Claro. cara, eu vou Poxa, votar velho, nele, é que eu lá- vou conhecer lógico, que ele tá... Aí o lógico. cara que é de outro bairro, de repente é Ganhou. mais votado naquele bairro e não fez nada. Isso. Então, E cara, Exatamente. o eleitor também ir na Câmara lá, né, no gabinete do Exato, vereador cara. dele cobrar. Não, Agora, mas aí, Acabou, e aprender a onde- cobrar, né? Sim, Ir lá, mas ir é aí ali. onde eu falo que assim, cara, Eu votei, então eu vou lá que, cobrar. Né? que eu acho, não que eu faz acho, isso. que eu acho que deve ter alguma explicação para isso de uma maneira mais específica. Eu sempre vou entrar nesse mérito. Há uns 7, 10 anos atrás, acho que é mais, meu filho tem 11, 10 anos atrás, eu precisei de uma escola para o meu filho. Pediram para mim procurar um Fulano. escritório político, eu não me recordo de qual era o escritório, tá? Que faz 10 anos. Fui lá, procurei, o cara pediu meu RG e tal, falou que ia entrar em contato. Detalhe, era um cara em que eu não votei. Certo? A menina até então, quando estava me atendendo lá, ela falou, não, a gente vai te ajudar e tal, pode ficar tranquilo. Ela não garantiu vaga. Mas pela conversa você fala, pô, beleza. a gente, você acredita, né? a gente Você acredita. É Cara, verdade. existe, será, como o vereador saber que determinado eleitor votou nele? Assim, não. Nominalmente eu acho que não, cara. tem Não tem como. como, porque... Então por que nesse recurso um vereador não consegue uma vaga numa creche? Então, são coisas... Você sabe por que eu falo? Porque assim, hoje são quantas mesas ali para Acho que foi não 27, pro né? vereador? 27 Caetano, cadeiras. Ah, não, 21. entrou como 27, mas é 21 agora. Era né? 21, vai pra 27, Não, eu então, acho. 21 cadeiras que hoje atual tá lá. Essas 21, ela tem que atender Santo André todo, não tem? Em geral. Sim, é Então, obrigação do vereador fiscalizar e atender toda a população Então, da cidade, e por que né? que isso não existe? Porque O aí eleitor é que não tá, vai lá a política cobrar. não chegou nesse grau ainda de eficiência. Mas aí você diz a política ou a sociedade? sociedade, Porque eu né? sempre vou defender uma instrução saudável. O que é uma instrução saudável? Para o povo ficar... Eu não sei nem se pode falar sobre isso. Dessa forma. Mesmo a pessoa que não votou em determinado vereador merece ser ajudado. E deve, É. Isso que eu tô falando. exato. Por quê? Porque senão fica aquele jogo de empurra-empurra Sim. e ninguém resolve nada. Um exemplo. Você acha que uma mãe de família que vendeu o seu voto porque vende, a gente sabe que vende. Sim, vende. Ela merece ser esquecida porque vendeu o voto? Não ser esquecida, ela só não deve vender o voto. Não, não. É isso que eu tô falando. O fato dela ter errado não quer dizer que ela deve ser punida 4 anos e ser alguma. largada lá. Não, até porque se o político punir ela, ele também tá errado porque ele comprou o voto. Não, mas quando eu digo assim, a punição não é nem pelo fato, assim, porque eu vejo assim, por que existe a compra de voto sabendo que determinada região eu não vou conseguir atender? São pessoas que merecem aquela educação política que eu acho que deve existir, Sim. o poder do voto, tá? Mas também deve ter também uma conscientização dos caras que tá lá de terno e gravata. Você sabe por quê? Se a gente não fazer um plano em que mexa com esse tipo de situação, em criar transtornos para a gente ter uma exposição mais explícita do poder do voto, a gente nunca vai conseguir mudar. Então, Entendi o que o Maurício está Só que, falando. olha Só só, fazer, o vereador só fazer pelo bairro dele, né? Também. Entendi, esse entendi. trecho, Também. esse trecho da sua fala,
a gente pode classificar, inclusive, como um capítulo até filosófico em relação à questão política. É porque você filosofou mesmo. Agora, quem é que compra voto? Todo mundo. Não, eu não sei se é todo mundo. Não, tem exceções. A maioria compra. 90%. Porque a maioria da classe política é falso político, cara. Então o X da questão é esse. Eu só vou vender o voto se tiver quem compre. E se o cara compra o voto é porque ele não é um político verdadeiro. Não, lógico. Ele não está ancorado numa ideologia. Porque aí que eu digo o seguinte, Maurício. A gente está falando de política. Eu já falei isso outra vez, eu quero deixar bem claro. Cara, o meu conceito de política, da política, é totalmente revolucionário. Não é a política tal qual existe. Eu defendo um outro sistema de política, um conceito de política e um sistema político. Porque tem duas ideologias que fazem a política. Mas isso é uma discussão mais complexa para um outro momento. Então, assim, o político ideológico, duvido que ele vai comprar voto. Não compra. Por quê? Não. Porque o cara ele tá na política por idealismo, cara. Ele quer servir, ele é humano. O humanista, agora, o cara que não é humano, o cara que não é fraterno, não é solidário, ele é um picareta. Ele está entrando na política para fazer negócio. Então ele vai comprar voto, cara. E a maioria faz isso. É lamentável, Maurício. Agora, o que você falou na sua fala que eu achei interessante, que é o seguinte: e como neutralizar isso? É só através da consciência e da educação política das massas. Porque eu acredito que o eleitor esclarecido do que é a matéria política, aí se ele se vender, é porque também ele é um picareta. Porque tem o eleitor picareta, o eleitor falso também. É lógico. Pega ali, mas vota em outro. É, o eleitor não é um santo. Cara, mas é isso, cara. Então, o que acontece? Enquanto fica essa coisa toda, os caras estão sempre... Porque a política, se você for ver, é um grande negócio, cara. É um grande negócio. Meu, eu dei um exemplo do vereador aqui. Eu citei nome? Não estava gravando não, pelo amor de Deus. Não. O cara em 4 anos de mandato vai ficar milionário só de salário, cara. Então, Ganha assim, o Big Brother, mas aí que tá, Big cara, Brother. mas até Osmar, aí tudo bem, Maurício. Então, A questão não é essa. Como eu falei, eu aprovo isso. Por que eu aprovo? Vamos supor que, assim, não teve nada... Acendeu a luz, hein? Tranquilo. Não teve nada que seja irregular. Foi pedido um aumento, foi aceitado independentemente. Tanto é que aquelas pessoas que votaram a não receber o aumento vão receber. Sim, exatamente. Né? Com certeza. Mas quando eu digo assim, o que eu tô querendo dizer... lá que não faz greve, mas recebe aumento. Não, por quê? Foi aprovado de forma lícita, Sim, certo? é legal. Isso. E outra coisa, eles estão lá por povo. Uma coisa que eu não... E nunca vai entrar na cabeça, porque as pessoas precisam aprender, é o seguinte. Enquanto hoje, essa escola de política que a gente tem, quando eu digo escola, a pouca vivência disso, não entrar numa base em que existem pessoas, só para você entender, hoje, meninos com 19 anos não votaram. Não votaram. Sim. Teve uma rejeição muito grande. 20%, a entendeu? extensão do Brasil. Foi Mas 20% na isso mídia, sabe por quê? Porque eu acho que eles não estão nem sabendo o poder do voto. Sim. Outra coisa, as pessoas hoje que recebem orientação política nas escolas, eles vão saber eleger vereadores. Eles vão saber eleger prefeitos, presidentes. Eles vão saber Qual o papel deles? analisar isso num contexto. Só não pode Eles ser a escola cívico-militar, nem a escola sem partido, porque aí vai ensinar a votar só numa ideologia. Tipo, vai virar um programa de mas futebol, né? aí que tá. É que tá o X da questão. Osmar, as pessoas participarem de um ambiente Sim. não quer dizer que o ambiente pode corromper a pessoa. Mas tem que ser um ambiente didático politicamente, pode ser uma escola, pode ser um sindicato, pode ser uma igreja, pode ser... Desde que seja didático politicamente. Para não ensinar só a ideologia ou da esquerda ou da direita. Aí o nosso exatamente. movimento vai Tem que ser nascer nesse vácuo aí. Então, mas isso. Só que eu tô dizendo assim, o que acontece? A pessoa que se corrompe pelo ambiente, ela se corrompe em qualquer outro lugar. Sim, Até claro, mesmo por ela lógico. própria. Aliás, Tá? você falou uma coisa central. Meu, se você é um falso político, você também é uma falsa pessoa, cara. Mas Isso claro, é óbvio, né? É claro. Então, cara. Você entendeu? Você sabe uma coisa que eu acho até bom falar? As pessoas que têm que tirar a conclusão com elas próprias. Eu não acredito... um exemplo. Na verdade, eu até acredito. Qual será a imagem que uma pessoa que entrou na política injustamente tem quando de domingo o pessoal estende a mesa lá para fazer uma refeição com a família? E ela se sabe que ela
que não é. irregular lá fora. Ela fez coisas para se promover e trazendo isso para dentro de casa. Aí você vê, tem filhos, sobrinhos, netos, tudo que sabe e tá na mesma mesa. Então, mas o cara que é falso não tem vergonha. Ele não vai ter vergonha, não. Pra ele ali é maravilha. Eu quero aproveitar e desfrutar da mesa aqui com minha família. Eu não quero saber de onde veio o dinheiro. Esse é a falsa pessoa. Falso político, cara. É aberração com dinheiro público, né? Pelo amor de Deus. Isso, agora assim, só pra fechar rapidinho. Eu não sou contra uma pessoa ganhar um bom salário, uma pessoa graduada, que estudou e tal. Meu, o que a gente é contra é a disparidade, o contraste. Enquanto um trabalhador não ganhar um salário que seja suficiente para ele manter a sua dignidade, o básico, aí tá errado o salário do vereador de 27 mil. Agora, no dia que eu ganhar 5 mil como um operário, aí tá certo, ele pode ganhar até 40 mil. Esse é o problema. Então, o problema não é só o alto salário do vereador. Precisa trabalhar em 2 lugares. Então, mas eu posso citar e provocar para qualquer uma pessoa aqui. Um exemplo, existem hoje pessoas, só para você entender, dentro de uma base familiar, pai, mãe, filho, irmãos, né? E às vezes o filho já é casado e constituiu uma outra família. Se o cara tá satisfeito com a aposentadoria do pai dele, ganhando R$2.000, bate palma, cara. Que automaticamente o voto que ele tá fazendo lá também mata o pai. Sim. Assim como promove as coisas pro filho dele. Exatamente. As pessoas hoje precisam sair dessa bolha. Que nem, quantas vezes eu tava lá para digitar, isso aqui não merece. Eu levava até uma colinha, vamos ver a cara. Eu ficava lá na máquina ali, não gostei, sai. Você sabe por quê? Porque faz jus. Sabe, hoje eu vejo o que acontece no mundo, o espelho que eu tenho dentro de casa. Sim. Onde você já se viu a um cara que trabalha quase 40 anos dentro de uma empresa se aposentar com 2 salários mínimos? Onde você já se viu a aposentadoria desse cara que ralou a vida toda, ter que pagar uma guia de previdência social para mulher indigno, completar o salário com um salário mínimo. Ou ele trabalhar, aposentado tem que Você trabalhar. entendeu? Você acha que quando eu for votar vai ser numa pessoa errada? Dependendo do seu grau de consciência, pode votar certo ou votar errado. Não, mas aí vai pelo erro que eu tive no cara, mas não pelo meu voto. Só que às vezes nós temos o próprio exemplo, mesmo assim a gente vota contra isso a gente que eu tô falando. Aí você sabe o que acontece? O voto que eu fiz hoje não elegeu o cara, beleza. Não, tranquilo. Mas você pode ter certeza que eu vou atormentar qualquer vereador lá, porque do voto em que eu não elegi, né, não foi eleito o meu candidato, eu vou atormentar lá porque eu tenho um pai ainda vivo, uma mãe viva, tenho os meus filhos, isso aqui tá errado, entendeu? Aí a sua percepção mostra que você já tem um grau de consciência quase ideal. Tá chegando lá, né? Então, coisa que o Brasil... É que a questão toda é essa. No dia que o brasileiro despertar para o que é a política, nós muda o Brasil e o mundo, cara. Então, porque a política é a ciência que vai melhorar a vida do ser humano. Agora, ela é operada pelos verdadeiros políticos, não pelos falsos políticos, que a maioria hoje em dia, esse é o problema. Agora, se for da aposentadoria, rapidamente pode encerrar aí, já que... Passa a regra. É assim, cara, ó, hoje o salário mínimo é uma coisa insuficiente e tal. E agora, dependendo do governo que esteja no presente e da sua ideologia, a aposentadoria pode até acabar. Não só ser ínfimo, mas pode acabar. Porque depende muito do tipo de governante e a sua ideologia que baliza ele. Outra coisa que eu tenho para comentar que não entra na minha cabeça. Não tem a ver com política, tá? Eu vou comentar aqui, dando adendo, que até um ponto que a gente tem que ressaltar isso numa conversa de mesa junto com um advogado, tá? Uma coisa que não me entra na cabeça. Imagine um pai, acho que envolve até política porque deve ter lei, tá? O pai, ele separa da mulher. Qualquer motivo aí, motivo todo mundo tem. Não deu mais certo, beleza? Não precisa nem existir traição. Se existiu também, aí o cara vai lá, paga a pensão, não pode ver o filho. O cara paga uma pensão exigida lá. Aí só de 15 dias. Vê o filho de cada 15 dias. Não pode ver o filho. Paga a pensão. Certo. E depois ainda quando precisa tem que dar mais dinheiro. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa é não ter condições. Sim. Outra coisa é ter e não pagar.
E a outra coisa é ter e não querer dar. Sim, sim. Certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu vejo hoje leis que acho que possivelmente alguns políticos podem mudar, mas são de pessoas, pais que não deram certo, honesto, tá? Com o salário que o cara ganha e o que sobra ele não vive. Tem que fazer O dinheiro não vai para criança, vai para agora eu vou falar, vai para as unhas, vai para o cabelo, para os cílios e para o baile funk. Entendi. A criança fica largada e o pai ainda tem que bancar a casa dele, a casa dela como obrigação. Você está falando sobre a lei da pensão, não é isso? Isso. É, claro. Tá? Mas eu tô dizendo assim, porque às vezes o cara vai constituir uma outra família Sim, sim. e ele não tem nada. Sabe o que eu acho, Maurício? Eu acho que qualquer lei, ela, dependendo da demanda, ela pode ser reformada. Eu não sei quem sou eu para falar sobre a lei da pensão, mas eu acho que tem sentido esse questionamento que você está fazendo. Você sabe por quê? Porque hoje, Osmar, eu passei isso, mas Sim, foi uma coisa saudável, eu conheço tá? pessoas também que... Mas existem pessoas hoje que eu olho assim, pô, eu pago pensão e ainda tenho que ajudar, dar uma ajuda lá. Aí eu não estico o chiclete, daqui a pouco você olha lá, o cara rala suor. E você olha o cara lá, às vezes o cara vai comprar papel higiênico, o cara compra... Ou seja, o cara não tem dinheiro nem pra se limpar, velho. Aí você olha assim, a mulher em cima do banco, sabe, no toque-toque. Sabe, precisa mudar ainda algumas concepções. Claro, também é uma questão política. Lógico, quem faz as leis é os políticos. Lógico. Eu acho que a lei, quando ela passa a perder o sentido, qualquer tipo de lei, ela tem que ser reformada, atualizada. Se for injusto ou justo, tem que ser... Tudo é possível de ser revisto, né? Agora, é claro que a lei deve existir, porque imagina também se não tivesse a lei da pensão. Aí não, era uma eu não indústria tô dizendo, de filho. Então, mas eu não estou dizendo assim que não deve Não, pagar. Pelo entendi. contrário. Você tá Só que o que acontece? Hoje a mulher, ela tá tão empoderada por essa lei, eu quero fazer que exige. Beleza, o cara tem que pagar mesmo. Eu não estou falando de não pagar. Não, certo. Só que o que acontece? Por que o homem tem que pagar? A mulher pode usufruir da forma que ela quiser e quando falta a mulher não tem obrigação de nada. Só porque é mulher? É complicado. Eu não tô assunto... entendendo isso. Teria que ser Sabe, dos dois lados. eu acho que é não uma tô coisa... entendendo. Tipo assim, aí a guarda é compartilhada, que também não deve nem existir guarda compartilhada. Não deve existir. Por que não deve? Os dois têm que ser participativos 100%. Com a criação do filho. Com a criação do filho. É uma coisa de consenso, né? Entendeu? O outro. Mas é complicado, mas, enfim, a gente coisas pro não, mas debate. eu entendi o seu ponto de vista, cara. Entendeu? Com certeza. Gente, Nada a absoluto. conversa tá muito boa. A gente vai terminando por aqui. Tira muito bom proveito desse conteúdo. Já deixo aqui uma grande instrução. Para que tudo isso aqui aconteça, na descrição desse vídeo vai estar o link de uma bio. É um canal oficial que nós conseguimos junto com o Mercado Livre. Tá? É uma loja que a gente montou com alguns itens que tudo que você comprar lá vai se reverter para investimento aqui no nosso podcast. Dá essa força que além do seu like, do seu curtir, do seu comentário, ajuda todo esse conteúdo mais longe. Osmar, quero te agradecer. Fica o nosso convite aqui para várias outras conversas, que isso é muito agradável trazer pessoa desse debate aqui. E vou fazer até um convite aqui. Eu acompanhei um debate super da hora. Eu não sei se eu publiquei com outro podcast Mauá, chamado Mauá em Alerta, se não me falha a memória. Tá? Vai estar também aqui na descrição. Por que isso eu quero fazer? Porque eu quero trazer as pessoas para conversar aqui com a gente. Né? Afinal, lógico, troca de conteúdo, fechou? Beleza? Osmar, obrigado. Ailton? Obrigado, Maurício. Eu que agradeço. Eu me senti em casa. Agradeço demais. Muito obrigado. O Osmar, eu posso falar. Espero ser convidado mais vezes. Gente, valeu, rapaziada. Obrigado, valeu. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fomos. Valeu. Isso aí.